Oi, meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Escravos, do Leandro Narlock. Esse livro é um livro recente, foi lançado ano passado. E aqui, como fala no subtítulo, A Vida e o Cotidiano de 28 Brasileiros Esquecidos pela História. Então conta assim, a história de diversas pessoas assim, que foram escravos aqui bom, vou falar um pouquinho mais sobre né, as histórias que eu achei do livro. Conta diversas histórias, por exemplo, de uma mulher que ela era escrava e ela estava livre, daí ela se vendeu de volta para ser escrava, se vendeu como escrava. Isso porque ela encontrou muitas dificuldades, assim, tipo, para viver sozinha, como liberta, não tinha como se sustentar, e infelizmente, né, acabou se vendendo, assim, tipo, então pensa, muito triste ela ter que, né, se vender como escrava por não conseguir trabalho, não conseguir viver, assim. Tem outras histórias também, tipo, que tem, assim, que é interessante ler, assim, que tinha diversos escravos que sabiam ler, era uma época que a maioria dos escravos não sabiam ler, então até a carta aqui, deixa eu ver, tem a carta de uma escrava, Esperança, que ela tá pedindo para voltar para uma fazenda, porque ela é muito maltratada na fazenda onde ela tá, no lugar onde ela tá, e ela tá pedindo para voltar para essa fazenda. Ó, aqui a carta. Não sei se eu mostrei bem a capa do livro. E daí, ela, no final, ela consegue voltar para essa fazenda. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Aqui também fala assim sobre os navios negreiros, né? E como era cruel, eles passavam assim 6 semanas, assim. Tem até uma foto aqui, eu marquei a página, na página 97, que mostra assim, tipo, um desenho da planta dos navios negreiros, que mostra assim como eles iam assim amontoados, algemados, presos, e muitos deles morriam sufocados ou de sede, sabe? Tipo, como era desumano isso. E também fala também, o autor fala que também da depressão e do suicídio, que era uma coisa assim bem recorrente aos escravos, e chamam de banzo, esse sentimento de melancolia e depressão, que é assim, saudade da pátria, porque eles eram tirados da África, do convívio com a família deles, separados, e a saudade da liberdade também. Eu tô falando uns casos assim, né, diversos casos assim, tipo, para poder falar um pouquinho, né, de não de cada um, mas de alguns. Por exemplo, tem um caso assim de um ex-escravo, Antônio Cesarino. Deixa eu ver aqui a foto dele, que ele conseguiu ascensão social. Depois ele virou dono de um colégio para meninas. O Dom Pedro conheceu ele, foi no colégio, e nesse colégio as meninas faziam também artesanato, e esse artesanato era vendido para conseguir comprar alforria de escravos, sabe? Então, tem umas histórias assim de pessoas que conseguiram a ascensão social. Tipo, tem um rapaz que era pintor aqui também, que ele, deixa eu ver, eu não vou achar a página, mas ele foi pintar em outro país e tal. E também tem o caso assim, que tem o capítulo que eles chamam de Chicas da Silva, que aqui fala, né, da história, né, que todo mundo conhece, da Chica da Silva, né, que teve a novela também, que é uma história real. Ela foi casada com um comendador de diamantes, o João Fernandes, teve 13 filhos com ele, mas eles disseram que teve muitos casos assim de senhores de escravos que abandonaram suas mulheres para casar com mucamas. E aqui fala o caso da Marcelina, que eu tenho uma foto dela. Ela, o dono dela, né, tipo, largou a mulher para ficar com ela, que tem uma foto dela. Naquela época, em 1887, fotos era assim um sinal de status, sabe? Então é interessante essas fotos assim que a gente que tem aqui no livro, né? Daí tem diversos casos, né, de homens que casaram, né, com suas mucamas. E uma coisa assim que eu queria, tipo assim, uma coisa assim que eu queria falar, assim, que eu tenho uma crítica ao livro, é que assim, o livro assim tem diversos casos, assim, tipo, falando que os donos, assim, dos escravos às vezes tinham relações de afeto e lealdade com os escravos, faziam de tudo para não deixar os escravos serem separados das famílias, mas eu acho que isso não é o geral, não é? Parece que assim que ficou muito díspare, porque mostra assim, por um outro lado, donos de escravos negros sendo cruéis,
e muita gente vai ler isso aqui e vai ver de forma errada, vai dizer assim, ah, se os escravos tinham escravos, a culpa da escravidão é deles. Tipo, muita gente vai assim ver isso de forma errada. E só que as pessoas têm que ver que desde a África, tipo, os escravos negros não escravizavam os seus por conta da raça, que é o que o branco fazia, se escravizavam por eles serem negros. Então, tinha escravidão lá na África, mas eles escravizavam, né, por outros motivos, né? E a mesma coisa que aqui no Brasil, tipo, aqui daí as pessoas vão ler diversos relatos de pessoas negras que viraram traficantes de escravos e vão comparar com os exemplos que ele deu aqui de donos muito benevolentes que se importavam, daí vão pensar, e esses donos benevolentes acho que deve ser minoria, pelo que a gente vê, tipo, é minoria, muita gente vai, talvez lendo o livro, vai generalizar e botar os negros como se fossem vilãos, como se fossem, assim, culpa deles, a desgraça que eles passavam, porque tem, por exemplo, o autor fala aqui que a Esperança, a escrava que eu falei no início, ela volta para a fazenda onde ela queria voltar porque ela era muito maltratada, e esse foi dele falou que é um alívio ver que ela conseguiu voltar para a fazenda que ela queria, mas só que eu não vejo isso como um alívio, porque ela continuava sendo escrava, tipo, talvez ela fosse sofrer um pouco menos lá. E a gente sabe que tinha negros que faziam tráfico de escravos, a gente não sabe bem o motivo que levava eles, assim, mas assim, tipo, eu acho que ficou, como eu falei, díspare, porque muita gente é perigoso para pessoas desinformadas e para pessoas que são contra a consciência negra dizer que tantos exemplos de traficantes de escravos negros e para eles depois falar mal, tipo, por exemplo, de cotas e coisa, né? Então, eu acho, e mostrando tantos, assim, senhores de escravos, assim, tão benevolentes. Claro que não são todos os casos, tem um caso que ele fala, né, de uma senhora que prostituía a sua escrava, né? Mas ele escolheu, assim, então para quem lê, veja assim que ele escolheu essas histórias em específico, não quer dizer que elas sejam, não dá para generalizar, né? Nem todos viraram traficantes de escravos, nem todos os negros viraram traficantes de escravos, assim como nem todos os donos de escravos eram tão bonzinhos, sabe? Tipo, ao meu ver, assim. Mas ele é um livro que vale a pena porque tem histórias bem interessantes. As histórias que ele escolheu, assim, tipo, eu acho que tal. Foi as histórias que ele escolheu para mostrar. Então, lê assim com cuidado, assim, com pensamento crítico, né? Que essa é uma parte da história. Tipo, outra assim, tipo, mas o livro vale a pena, assim, ele tem muitas fotos, assim, tipo, por exemplo, olha essa foto aqui. Ele tem uma riqueza em fotos, assim, tipo, deixa eu ver se eu acho mais um. Aqui, ó. Então vale a pena ler e tal. Então fica a dica, né? Ler com consciência. Ontem foi o dia da consciência negra e eu queria ter feito o vídeo antes, né, pra postar no dia. Vou mostrar o que eu tô lendo. Agora eu decidi pegar mesmo esse livro, Longe da Árvore, que faz tempo que eu tô lendo. Eu tava lendo ele sempre aos poucos, assim, tipo, com outras leituras, mas agora eu peguei só ele pra ver se eu termino esse ano, né? E eu acho que sim, porque falta pouco e as últimas 200 páginas são de referências e bibliografia, então eu acho que eu vou conseguir, vou fazer a resenha, não sei como é que eu vou fazer, porque talvez fique uma resenha gigante, né? Longe da árvore. Então é isso. Obrigada. Se você não é inscrito, se inscreva. Certo.